Foi uma derrota meio, de certa forma, broxante, né? Não achei, absolutamente não achei. Que isso, você não pode ser tão O jogo insensível. foi Assim. broxante, cara, não achei. Isso é uma derrota broxante. Não, porque Pra isso todo aí... mundo. Eu, com sinceridade, assim, acho que a campanha fica, né, apesar da fala do técnico do América, vai falar que... não, o Atlético não deixou o América vencer, mas não tem como, né? Ele trabalha no futebol, ele sabe... Até pensei que o Atlético fosse conseguir se mobilizar de uma forma diferente, mas os jogadores são atletas de alto rendimento, mas são seres humanos, né? Difícil, depois de vencer uma partida por 4-0, entrar num campeonato, o torcedor do Atlético fez a sua festa desde os primeiros momentos, chegando, curtindo o estádio, e é claro que não tô aqui batendo palmas para a derrota do Atlético, mas absolutamente, acho que a única coisa que perdeu o torcedor atleticano, de uma forma geral, foi o entre aspas na faixa de campeão com os nomes e a sequência de títulos, foi o entre parênteses, ou melhor, o invicto, tá? E assim, com sinceridade, eu não vou fazer nenhum tipo aqui, o Atlético tem que alguma coisa aí, porque o Campeonato Brasileiro começa daqui a 2 semanas, perdeu. Eu, da minha parte, não esperem isso, tá? Foi um jogo assim que poderia ter terminado empatado, o América acertou um chute, o Atlético desperdiçou várias oportunidades também, venceu um jogo que aí talvez o discurso do técnico do América seria diferente, né? O Atlético podia ter vencido pra mim por 2-1, 3-1 facilmente. Então eu não vou fazer, essa derrota acabou, tem gosto de nada, o teu gosto mas tem gosto de Ecobier, tá? Na boca do torcedor atleticano que estava lá ou que estava assistindo. Mobilização necessária. É o que eu penso. Eu lamento discordar do William Batista, que eu acho que é um treinador promissor e tal, mas ele diz na entrevista coletiva dele que o Atlético não se mobilizou, que o Atlético se mobilizou sim, quem falasse diferente estava errado, estava mentindo. Não, se mobilizou, mas não da forma eu não acho que tenha se mobilizado. Não, eu acho que não acho que o Atlético quis perder, Thiago, mas da mesma forma que semana para fim de estar ali, né? Então, mas eu achei o Atlético caidinho. Eu achei o Atlético bem água morna, diferente daquilo que a gente destacou ao longo da temporada do Atlético. Mas eu acho absolutamente normal. Natural. É que a gente foi... vamos voltar um pouquinho nas casinhas, que a gente foi falando assim, ó. Desde o empate contra o América na primeira fase, a gente viu uma evolução do time do Atlético ao longo de cada uma das partidas que se encontravam. E a gente via um Atlético com vontade de vencer, com gana de vencer, e eu volto pro jogo contra o Tombense. O Atlético vence o primeiro jogo por 2-0 e entra com fome de jogar bola, de fazer resultado em cima do Tombense, mesmo depois de ter ganhado de 2-0, ter facilitado sua vida. E no jogo contra o América, o jogo da decisão, o 4-0, eu acho que fez o time, no seu subconsciente, dar uma relaxada, refrescada. Eu tô contigo, eu acho que era outro Atlético. O Atlético acelerou, pé embaixo, do jogo do América até o América. Aí, não é que pisou no freio no último sábado, usou freio motor. Sabe, quando você alivia um pouquinho o acelerador e... Eu acho que pisou total, Valzinho. Não, eu nem acho que tenha... segurada. Porque criou, Thiago. Porque criou. O Atlético podia ter vencido. Não, então... O Arana perde um gol assim... E mesmo segurando... O Atlético tava num jogo em que, nitidamente, pelo menos pra mim... Rotação. O Atlético tava mais tranquilo. Usou o freio motor, aliviou o pé do acelerador. Cozinhando o negócio, toca daqui, toca dali, faz passe de letra, faz uma jogada de efeito. O Atlético em momento algum acelerou. Porque se acelerasse, faria outro 4-0. Tamanha a diferença das duas equipes. Pra mim, o Atlético faria outro 4-0. A partir do momento que o América joga, principalmente no segundo tempo, né, se lançou e conseguiu jogar, é porque o Atlético meio que deixou. Isso, porque uma das valências desse time do Atlético é exatamente a consistência defensiva. Né? Quantas vezes você viu o Atlético errar de dar espaço para um atacante pesado como é o Jonathan, pegar a bola, virar, dar um tapa, bater pro gol. Nossa, deu espaço mais. Isso mostra um certo relaxamento, que é natural, eu entendo. É natural, depois de um 4-0, poderia ter sido 5, 6, 7 ali no primeiro jogo. E aí você entra mais relaxado. A galera tava preocupada mesmo com a festa depois do jogo e tal, e pouco interesse no jogo em si. Achei que tirou o pé, o América foi pela
pela honra mesmo, vamos tentar ganhar o jogo, e acabou ganhando mesmo. 20 anos, né, que durava esse tabu aí, de não perder pro América, no Mineirão, obviamente, né? E aí, além da quebra da invencibilidade, esse tabu que caiu aí e tal, eu acho que o Cuca ficou meio pistola depois do jogo ali, mas tudo bem, agora é preparar. Ele queria alcunha, né? Invicto. Campeão invicto. Que foi o que o Atlético perdeu, na verdade. O Inter, por exemplo, foi o campeão invicto lá no Sul, né? O Atlético conseguiu isso com o próprio Cuca em 2012. 2012 o Cuca foi campeão invicto. Isso. A última vez que o Atlético foi campeão invicto. Posso destacar aqui só um personagem? O Givanildo. Apesar de não ter jogado, né? Ter jogado só os últimos minutos ali para colocar a faixa de capitão, levantar a taça como foi levantado. Mas eu fui fazer um levantamento sobre o Hulk. É a 4ª vez seguida que ele é artilheiro do Campeonato Mineiro. É a primeira vez que isso acontece. Ele antes estava igualado com o Tostão, que tinha conseguido 3 vezes seguidas. E agora o Hulk é sozinho, tem esse número aí. Vai levar muito tempo para alguém conseguir bater esses números aí do Hulk. Mas tem um outro detalhe importantíssimo e interessantíssimo. O Hulk, desde que chegou ao Atlético, ele tem 36 jogos de Campeonato Mineiro. 35 gols. Impressionante. 36 jogos de Campeonato Mineiro e 35 gols. É muita coisa. É o atacante mais efetivo do futebol brasileiro nos últimos 5 anos. Por isso que tem que cuidar. Por isso que tem que cuidar. O Everton, Valu. Olha por que não tinha colocado então. Tem uma questão que é importante. Quando a gente fala do Hulk e desses números impressionantes do Hulk, nós estamos falando de um atleta de 38 anos de idade. E eu fiquei preocupado com a entrevista que ele deu depois do jogo, falando da lesão. Da forma que ele fala assim, é uma lesão que aconteceu em um músculo que não é normal de ser gerada dentro de um jogo de futebol. O movimento, ele conta, ele explica, ele fala assim, foi uma entrevista para Globo, acho que foi para Rafaela Porter. Ele fala... Eu fiz um movimento de cintura, e foi um músculo da coxa que sofreu uma lesão. Eu nunca tinha sofrido uma lesão desse jeito. Então, por isso que a gente teve um certo cuidado e precisa ter esse cuidado aí durante os próximos dias. Então isso me gerou uma preocupaçãozinha. Até por esse cuidado eu não teria colocado em campo no sábado. Mas acho que não mudou nada, não. Eu acho que ele não muda, certeza? Não, acho que não mudou, não. Eu acho que ele correu de migué, cara. Não teria colocado, cara. Ele entra aos 38, 44, não? 44, finalzinho. Então ele fica em campo 6 minutos no máximo. Ele correu de migué, cara. Então, assim, ele não forçou em nada, o mesmo movimento que ele faz num aquecimento ou num treinamento. Nem teria levado. O Cuca, na entrevista pré-jogo, ele fala que a ideia era nem colocar ele em campo. Mas eu acho que ali o Hulk deve ter conversado, não, deixa eu entrar pelo menos para colocar a faixa de capitão, fazer essa mudança ali do Lianco pro Hulk, para ele levantar a taça. Enfim, mas é um grandíssimo atleta. O destaque, pelo menos para mim, Valu, para você, o destaque para mim foi o Cuca. Sem dúvida. Porque quando você tem destaques individuais, e o Atlético teve vários no campeonato, um campeonato irretocável, quando você tem destaques individuais, mostra que coletivamente, sim. Até o Cuca mesmo disse, eu vou usar a palavra espanto, mas não foi exatamente o que ele disse, sobre o encaixe tão rápido. Mas para mim o destaque do Atlético é o Cuca mais uma vez. Todo mundo comprou, né? Tá comprando as ideias dele, jogadores que já trabalharam com ele, jogadores que não trabalharam, e realmente o Atlético, ele já chega no jogo contra o América tendo aquela questão, o Sub-20 vinha de 3 empates, chegou na obrigação, né? Na verdade, a fase eliminatória do campeonato, o Atlético viveu uma fase eliminatória, por isso que eu entendo demais o alívio do pé do acelerador do Atlético no campeonato. Ele já chegou vivendo uma fase eliminatória, né? Isso. Contra o América, contra o Vila Nova, a coisa pior ainda diante do jogo contra o Cruzeiro, que além de uma fase, é uma fase eliminatória de duplo sentido. Ele jogava ali para continuar o seu caminho de classificação, e caso fosse derrotado, tinha grande porcentagem de chance de ser eliminado do campeonato. Isso. Então, é por isso que ele chegou ali no jogo de sábado, para mim, aliviou o pé, mas para mim o grande construtor, claro, a gente tem que destacar os jogadores que... eu disse ontem, estive no meio de campo ontem da Rede Minas, que o Atlético, e já havia dito aqui também no Band News na área, sai com um trabalho muito, num estágio muito bom
para um começo de brasileiro. O time não está pronto, nenhum time para mim está pronto, independente da conquista de título regional ou não, mas o Atlético para mim está entre os times ali que já tem um trabalho em andamento diferente do Cruzeiro, que está subindo do ponto zero a casa. Então um trabalho bem interessante e para mim o maior nome desta conquista é o Cuca comandando este elenco atleticano. E ele demonstrou essa preocupação dele da situação que o Atlético viveu de beirar a sair do campeonato de forma prematura, quando você pega as entrevistas dos jogadores e também do treinador pós a conquista. Todos os jogadores lembraram do jogo contra o Cruzeiro, da porcentagem baixa para classificação, que beirava os 13%, se eu não me engano é esse o número que o Atlético chegou a ter de possibilidade de classificação. Então isso prova que os jogadores do Atlético, quando voltam dos Estados Unidos... Viveram essa pressão. Eles viveram a pressão, sentiram a pressão e sabiam do tamanho da responsabilidade e o quanto era importante o Atlético reagir dentro da competição. E você imagina o combo da sequência, né? Não era o Cuca, mas pro grupo, boa parte do grupo, pelo menos mais de 80% do grupo. A perda das duas Copas do Brasil e Libertadores, que machuca aquela última rodada quase inexplicável, que o Atlético realmente flertou com o rebaixamento, e uma possível eliminação na primeira fase do Campeonato Mineiro. Em que pese, não estou comparando aqui, evidentemente, as competições, mas na sequência para um grupo que boa parte dele se acostumou a ser vencedor, que está aí desde 2021, não seria nada interessante começar o ano sendo ex-campeão, ganhando o Mineiro mais uma vez, e com uma eliminação, Thiago, é no seu universo, no seu fantástico mundo da Alice das Maravilhas, tá? Então tudo bem, no seu mundo não muda nada. Campeão Mineiro ano passado, importante rebaixado. Para o grupo muda absolutamente HG. Nada. Perfeito. O título mineiro, ele sinceramente não muda nada pra ninguém, gente. O título estadual não muda nada pra ninguém. Sabe que ontem eu tava refletindo sobre isso, acho que eu não tenho razão e nem você, quando a gente diz que ninguém tá nem aí. Não, ninguém sério, tá nem... sério. Você viu como é que os caras do Atlético Não, sabe por que eu tô achando Você viu a comemoração pós-apito? Não, mas aí mais pela derrota. Cara, mais pela derrota, porque no primeiro jogo dos 4x0 tava todo mundo com o negócio apontado pro céu. O 4x0, a comemoração do 4x0 pareceu comemoração de título. Olha o Liam. Ninguém faz pareceu comemoração de título. Você pode pegar quando apita o árbitro apitou o último momento. Os jogadores do Atlético comemoraram a vitória de 4x0 pra cima do América como se fosse o título. No sábado, quando acabou o jogo, mesmo, ninguém tava nem aí. Porque a ficha caiu que perdeu a invencibilidade. Sentiram, Thiago. Sentiram. E outra coisa. E o título foi importante, sim. E eu acho que você ter sido contra o América também. E ser hexa, da forma que foi, 6 títulos seguidos, é algo muito grande, sim. Eu só descobri que o Atlético era hexa porque tava igualando uma marca algo muito grande. Eu também acho que é. Não é fácil. Não é fácil. Vamos pensar o seguinte. O último 3 vezes, você tirando o Atlético nesse momento, que o Atlético fez 20, 21, 22, o tri tinha sido do Cruzeiro. 96, 97, 98. Correto, Valu? Correto. Olha só, ganhar 3 vezes é difícil. É difícil. Onde nós temos a polaridade. Um futebol de muita polarização. Porque, por exemplo, lá no Sul, eu comecei a pensar sobre isso, que eu mesmo várias vezes falei, ninguém tá nem aí, mas eu acho que tá. Porque a gente vive num país de dimensões continentais, onde um estadual representa muito. Porque tem o país é gigantesco. Cara. Tem um amanhã de Minas acabou, é maior que muitos países da Europa. Isso é outra história, Thiago. Só que é o seguinte, pra quem viu o Grenal, claro que porque era Grenal. Se é um Cruzeiro e Atlético na final ontem, seria diferente, eu sei disso, que o clássico é gigantesco. Mas, cara, de achar que, de fato, os jogadores não estão nem aí, acho que nós é que não estamos. Os jogadores estão, ninguém quer perder. Você acha que o América tá incomodado porque perdeu? Claro que tá. Você acha que o Cruzeiro... Mas é diferente. Você viu uma declaração... Mas você viu uma declaração do Matheus Henrique? Pro América é muito maior. Você viu a declaração do Matheus Henrique antes do campeonato? Pois é. E o que ele disse naquela oportunidade? Que o campeonato... Libertadores, Copa do Mundo... Ô, Everton... E, cara, assim... Você e eu aqui não gostamos. É a necessidade de vencer. Os jogadores estão preocupados, sim. A possibilidade de voltar a ter um título. É importante. Tudo isso é importante. Deixa eu mostrar o tanto que eu sou velho, Thiago. Deixa eu mostrar o tanto que eu sou velho. Vocês falaram assim que se fosse um clássico entre Atlético e Cruzeiro seria diferente. Eu acho que você também trabalhou nessa partida. Em 2007,
O Atlético venceu o primeiro jogo por 4-0, que foi aquele jogo, o gol do Fábio Costa. Esse. No segundo jogo, o Atlético perde por 2-0. E a comemoração do título do Atlético foi borocochô. Porque o Cruzeiro, com um time todo alternativo, todo mudado, massacrou o Atlético, criou possibilidade de pegar e fazer um sufocão no Atlético, fazer uma reviravolta histórica. O Cruzeiro em poucos minutos pegou e fez 2-0. Torcida do Atlético tomando conta de boa parte do Mineirão. A comemoração daquele título de 2007 foi borocochô. Por quê? Porque perdeu. Então, assim, quando perde, da forma que perde, o Atlético perdendo a invencibilidade logo pro América, eu acho que foi borocochô por causa disso. Não acho que seja isso, cara. Acho que, cara, realmente é um campeonato que você enfrenta o América numa decisão, com todo o respeito que o América merece, mas não tem a mesma dimensão de um clássico. Não, claro que não. Não tem a dimensão de um clássico. E quando não é um clássico, cara, você perde o apetite, cara. Mas eles comemoraram 4-0. Fizeram uma festa no 4-0. Acho que muito mais pela vitória que pelo título. Pela forma que a vitória foi construída, o Atlético atropelando o América no Mineirão. Posso pedir like aqui? Claro. Você me autoriza? Claro. 26 mil pessoas online agora, mas não, um likezinho. O trabalho que você que está no YouTube vai ter é de simplesmente clicar aqui no joinha, por favor. Muito importante, um engajamento importante. Então peço a você que está